que está acontecendo, jovens curiosos? Se estamos sempre perdendo tempo fazendo coisas inúteis, ou assistindo milhões de vídeos, chegando até aquelas recomendações estranhas do YouTube, por que não perder alguns minutos com o Senhor? Curiosidade? Aprendendo? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em uns 10 minutos, mas que não são qualquer fato, porque esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso, e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. 1. Você sabia que várias espécies de cabras ficam paralisadas quando se assustam ou se emocionam, devido a uma alteração congênita conhecida como doença de Thompson? Animais amigáveis entram em pânico ao perceber algo, contraindo todos os músculos e gerando imagens curiosas. 2. As cobras são um dos animais mais temidos do mundo. Muitos acham que subir em uma árvore basta para evitá-las. Mas deixa eu te dizer que esses animais pré-históricos também sabem escalar árvores. É isso mesmo, pode ficar tão surpreso quanto a coruja. 3. Nos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, ocorreu algo curioso. Foi então que Liechtenstein e Haiti notaram que suas bandeiras eram idênticas. Após o evento, ambos decidiram acrescentar um símbolo às bandeiras para torná-las únicas. 4. A natureza sempre está nos surpreendendo. E quando falamos de rituais de acasalamento, com certeza temos que mencionar a aranha-pavão. Essa pequena aranha que vive na Austrália recebe esse nome. Quando quer impressionar uma fêmea, ele levanta parte da cauda e exibe cores chamativas, como o pavão. Além disso, ele faz uma dança estranha. Você sabia que esse é o menor letreiro de publicidade do mundo? Criado pela empresa de tecnologia ASML, não é visível a olho nu, pois mede 33,27 micrômetros, enquanto um fio de cabelo tem 75 micrômetros de largura. E sim, isso não é falso. A maneira como foi feito foi utilizando a mesma tecnologia que se usa para criar nanochips. 6. Você sabia que em Mudurnu, na Turquia, existe o vilarejo Burj Al Vavas, com centenas de castelos abandonados? Esse bairro tão estranho foi planejado para ser um bairro residencial com a temática de D&T, por isso cada casa seria um pequeno castelo. A ideia era bem ruim, mas piores eram os números, por isso o projeto foi abandonado. Belo bairro Mickey 7. A saliva lubrifica a boca, facilitando a fala e a preparação dos alimentos para a digestão, mas também é essencial para sentir o sabor dos alimentos. Os receptores das papilas gustativas só funcionam com saliva, pois precisam das substâncias químicas dos alimentos dissolvidas para serem detectadas. 8. Com tantas pessoas, algumas são diferentes. O holandês Wim Hof, o homem de gelo, consegue prender a respiração debaixo d'água por mais de 10 minutos. Ele sobrevive a temperaturas negativas e escalou o Everest só de short. E por incrível que pareça, ele conquistou tudo isso após anos controlando corpo e mente. Em Bangalore, Índia, descobrimos no terraço da Torre Kingfisher. O bilionário Vijay Mallya construiu uma réplica da Casa Branca para ter uma mansão um tanto peculiar. Hoje, ele não usa mais, pois foi denunciado por fraudes e fugiu de 10. Nos últimos anos, as pessoas estão compreendendo um pouco melhor o problema ambiental, e embora muitos países continuem poluindo bastante. Por outro lado, temos Butão, que é o país mais ecológico do mundo e o único no mundo com pegada de carbono negativa. Por ter muitas florestas e poucos habitantes, absorve 3 vezes mais dióxido de carbono do que emite. Muito bem, Butão 11. No Notícias Incríveis, vimos que, com o aumento do nível do mar pelas mudanças climáticas, houve risco de desaparecer sob a água. Em 2014, Kiribati comprou 20 km² em Fiji para transferir sua população futuramente. Sabemos que atores famosos ganham muito dinheiro, e John Travolta gastou milhões em uma casa com aeródromo, onde mantém 12 aviões. Por mais incrível que pareça, ele pode pilotar o menor deles, pois além de ator, Travolta tem licença de piloto comercial. 13. Você sabia que o único parque nacional flutuante do mundo fica na Índia? Este é o Lago Loktak. Fica localizado na província de Manipur e possui algumas ilhas flutuantes únicas, chamadas Pundis. Formaram-se após milhares de anos de acúmulo de vegetação, solo e matéria orgânica. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados e misteriosos do mundo. Você sabia que as regras são tão rígidas que não se pode cortar o cabelo como quiser? Os homens têm que escolher entre 14 estilos de corte de cabelo, enquanto as mulheres podem escolher entre 15 opções. Por que isso é tão estranho? Coreia por quê? 15. Galileu Galilei foi um famoso astrônomo, que além disso, tem a incrível curiosidade de que quando morreu, como um ritual,
3 dedos da mão direita, a 5ª vértebra e um dente. E o pior é que um desses dedos ficou perdido durante anos, até que foi encontrado. E agora está exposto em um museu de Florença, na Itália, 16. A borboleta é um inseto muito colorido que dá vida aos nossos jardins. Mas você sabia que ela tem a curiosidade de possuir mais de 12 mil olhos? É isso mesmo, enquanto nós só vemos 2 olhos grandes em seu rosto. Na verdade, são formados por milhares de pequenos olhos chamados somatídeos. Eles se movem suavemente em várias direções, enviando sinais únicos ao cérebro, o que os mantém sempre alertas. 17. Entre os diferentes gases combustíveis que existem, um dos mais perigosos é o metanol. Mas não porque seja tóxico ou mais destrutivo, e sim porque simplesmente é quase impossível de ver. Durante o dia, por isso poderia haver um incêndio e ninguém perceberia. 18. O Google, além de responder tudo, tem milhares de easter eggs, como útil nível de bolha. Ao pesquisar nível de bolha ou bubble level no celular, aparece um nível na tela para medir a inclinação do aparelho. Parece ser útil para certos trabalhos. Obrigado por tudo, Google. 19. Nos últimos anos, Dubai foi uma das cidades que mais cresceu. Neste Emirado Árabe, estão os recordes de altura, velocidade e tamanho, sempre construindo arranha-céus, hotéis, ilhas artificiais e o que imaginam. Eles têm a curiosidade de que uma em cada 4 gruas que existem no mundo inteiro hoje está em Dubai. 20. A natureza às vezes pode exagerar e, de repente, nos apresentar alguns animais um pouco grandes demais para a sua espécie. Enquanto a maioria dos sapos mede até 15 centímetros na África, há o sapo Golias. Esse enorme sapo chega a ultrapassar 30 centímetros de comprimento e pode pesar mais de 3 quilos. Além disso, como você já podia imaginar, com esse tamanho ele se alimenta de literalmente qualquer coisa: insetos, roedores, cobras e até sapos menores. Uma verdadeira fera. 21. Os chimpanzés estão entre os primatas mais parecidos com os humanos. Você sabia que eles conseguem fazer expressões faciais como sorrir sem emitir som? Acredita-se que isso ocorre por compartilharmos um ancestral evolutivo comum. No Egito foram encontrados alguns dos objetos mais famosos da história, incluindo as meias ou meias calças mais antigas já descobertas. Essas meias coloridas de cor vermelha eram feitas de lã e tinham cerca de 1.500 anos de idade. Além disso, tem a curiosidade de que foram feitas para serem usadas com sandálias. Por isso, a separação no meio. Ótimo design. Egípcios 23. Em mais notícias incríveis, descobrimos que, em 25 de agosto de 2010, um avião da Phil Air com 21 pessoas caiu no Congo, restando só um sobrevivente. Relatou algo incrível. O acidente ocorreu após um crocodilo escapar da bolsa de um passageiro. Com medo, todos foram para a frente do avião, prejudicando a sustentação e causando a queda. Após filmes mostrarem personagens viajando ao passado e ridicularizando a realeza, a China proibiu produções cuja trama envolva viagem no tempo, como De Volta para o Futuro, por exemplo. Muitas pessoas não têm pets por alergia a cães ou gatos. Mas sabia que animais também podem ser alérgicos a humanos? O animal de estimação pode ter reações alérgicas, assim como nós, a diferentes alimentos, bactérias e até ao nosso cabelo e caspa. 26. As aranhas são um dos animais mais temidos do mundo. Mas você sabia que nem todas as aranhas são carnívoras? Não. Há alguns anos foi descoberta uma espécie conhecida como Bagheera-Kipling, que se alimenta de plantas e é, até agora, a única aranha herbívora que existe. 27. Você sabia que tanto o coração quanto as artérias das mulheres são menores do que as dos homens? Essa diferença ocorre porque homens produzem testosterona, que amplia artérias, enquanto mulheres produzem progesterona e estrogênios, que as reduzem. 28. Em Silmar, Califórnia, existe um centro de vida selvagem que é o lar de centenas de animais resgatados e reabilitados. Um dos animais mais famosos deles é Zeus, uma coruja que, depois de nascer cega, acabou desenvolvendo olhos incríveis que pareciam uma galáxia em seu interior. 29. A Disney é uma das empresas mais históricas de animação e cinema, criando ao longo dos anos uma imagem muito positiva para crianças e famílias. E se eu dissesse que o Walt Disney é o segundo maior comprador de explosivos nos Estados Unidos da América, só atrás do Departamento de Defesa? Fique tranquilo, isso acontece por causa da grande quantidade de fogos de artifício nos parques, que é agressivo. Walt Disney 30.
Como já dissemos em algum outro vídeo, entre todas as princesas da Disney, Mulan parece ser a mais durona. Ela se destaca por ter o maior número de mortes em cena. Além disso, ela foi a primeira princesa Disney a matar um personagem. Antes de ir embora, vou cumprimentar alguns inscritos. Primeiramente, um mais grande abraço para Jason Soares, que estava esperando seu cumprimento há muito tempo. Outro abraço para Alberto Jorge de Gelém. Depois, outro grande abraço para Jeremy Bonilha. Também vou cumprimentar Luciano Amati, que comentou rapidíssimo no vídeo anterior. Outro abraço para Manedo, que também estava devendo o cumprimento há muito tempo. E outro grande abraço para Jason Fabian Camacho, que chegou bem cedo para comentar no último vídeo. Depois mando um abraço para Alejandro Duarte e toda a Colômbia. Outro abraço para Miguel Augusto Ilanes e, por fim, mando um grande abraço para Evan Céspedes Vega. Outro abraço para Emiliano Ortiz Tapola, um grande abraço para Magiber Music. E o último abraço vai para o craque, jogando com o parceiro Loco, que comentou rapidíssimo no último vídeo. Agora sim, deixem seu like, comentem tudo, realmente tudo o que quiserem. Não esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Vocês são incríveis! Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder vídeos novos. Eu sou o Sr. Curiosity